Então, nós vínhamos conversando, né, sobre empreendedorismo, que já está até um assunto, eu diria, exaustivo, né, pela gente, de falar de empreendedorismo, de gestão, né, mas a gente foi conversando a respeito disso até que chegamos nas incubadoras, né, que foi aí motivo da nossa aula de ontem. Bom, com isso, a gente viu, né, que as incubadoras também são empresas, também têm o objetivo, né, de se manterem como tal empresa, mesmo sendo aí com fins não lucrativos, às vezes, né, como empresas aí governamentais, mas que, na sua origem, elas não deixam de ser. E aí vimos todo aquele processo. Requisitos, né, que a gente precisa ter ali alencado ao nosso plano, né, de negócio para apresentar a incubadora para que a gente possa fazer parte, né, desse programa. Bom, com base nisso, a gente consegue, uma vez entendendo o que é gestão, o que é empreendedor, né, ou empreendedorismo, e o que é, né, ser um afiliado de uma incubadora, por exemplo, não necessariamente vamos precisar, né? Mas a gente entender onde buscar, a gente começa a poder ter condições de falar da gestão num outro foco, que seria o foco da qualidade. Bom, pergunto para vocês. Até o momento, a gente conversou aqui a respeito disso, mas não tínhamos ainda tocado de maneira tão, né, objetiva na palavra qualidade. O que significa qualidade? Aceito sugestões, opiniões. Uma excelência na atividade, seria isso? Pode ser uma excelência na qualidade. Por que eu estou dizendo para o Rafa pode ser, mesmo, né, sem a gente ter esmiuçado ainda esse termo qualidade? Quando ele falou em excelência, eu não sei se foi exatamente o que ele pensou, mas na minha mente já vem logo aquela questão. Se tu fala que é excelência em determinado prestação de serviço, né, seja a entrega do serviço ou a entrega de um produto, se tu é excelente nisso, significa que tu está cumprindo etapas da tua linha de produção, né, que estão dentro de padrões tecnológicos de qualidade. Então, começamos a ver que qualidade trata-se de uma junção daquilo que eu produzo e também como eu entrego isso para o meu cliente no mercado. É isso que tu pensou, Rafa? Sim. Isso aí. Mais adiante nós já vamos ver, né, por que eu toquei nisso, né, e te perguntei se é o que tu pensa, porque nós vamos ver, né, como que a qualidade ela vem de encontro, né, e as fases que tem a qualidade, né, dentro do processo gerencial, aí, né, no nosso cotidiano e a evolução dela que vem aprimorando os segmentos aí das empresas. Então, a nossa aula de hoje, a aula 5, vai ser, né, basicamente iniciarmos, digamos assim, né, a conversar sobre qualidade. Bom, qual é o objetivo? Vamos ver se está em acordo, né, ao que o Rafa comentou. Gestão de qualidade e produtividade é uma estratégia de administração que consiste em manter a qualidade dos processos organizacionais para manutenção da máxima economia para empresas e plena satisfação dos consumidores. É o que tu disse, Rafa? Sim. Sim. Gente, quando ele usou o termo excelente... Oi? Resumidamente, é uma excelência, né? É uma excelência, era o que eu ia falar agora. Quando tu usaste o termo, né, manter a excelência, significa exatamente isso. Que tu tens uma linha de produção,
Tu busca, né, estratégias para que essa linha de produção avance, né, em tecnologia e que tu possa sempre manter, né, a satisfação aí dos teus consumidores e ali, né, naquele termo que eu mostrei para vocês, naquela definição, né, do processo organizacional. Então, notem, a qualidade, né, para que a gente consiga gerenciá-la, a gente tem que estar preocupado desde a nossa linha de produção, com a qualidade do produto, com a qualidade do que gera aquele produto, com a qualidade, né, da organização. Quando eu falo organização, eu não estou só falando, né, daquele processo de distribuição, de despacho, né, do produto, aquele quando a gente já está lá entregando para o cliente. Não. Eu estou falando que a minha organização jamais podemos omitir a base, né? Lembra da pirâmide famosíssima, aquela que eu apresentei para vocês? Nós temos ali uma organização, um operacional, que faz existir o serviço ou o produto. Então, todos dentro do processo precisam estar em acordo. Por isso, né, que a gestão da qualidade ela é definida, né, como uma estratégia. Porque também o termo estratégia nos mostra que a gente sabe que pode haver disparidades, mas a gente vai fazer algo para que isso não pareça que existe, e assim gere satisfação, né, aí para as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo bem até aí? Sim. Liguem as câmeras, não vejo ninguém. Sumiram? Eu tô derrotado, eu tô deitado. Mas derrotado. Eu também tô aqui, estaria... tô aqui também. Ah, todo mundo, hoje é sexta-feira, tá bom. Bom, tem que fazer um monte de coisa aqui. Tá. Gente, então, qualidade. Seguindo, né, nós vimos ali o que é a gestão, né, o objetivo, né, da gestão da qualidade, e aqui nós temos que compreender o que é a qualidade. Então, qualidade é uma metodologia, né? Só um momentinho, gente, eu acho que o Rodrigo... Então, gente, voltando, né, ao nosso assunto, a qualidade é uma metodologia, né, que a gente vai utilizar do planejamento estratégico, onde todos na empresa são os agentes de qualidade. Bom, vou voltar aqui, porque agora eu acho que a gente pode conversar bastante a respeito disso. Deu certo aí, Rodrigo? Ah, beleza, então. Tá. Como que nós podemos ser agentes de qualidade? Conforme a definição de qualidade. E aí? O que acham? Opiniões, sugestões? Como é que é a pergunta? Então, o termo da qualidade, a definição de qualidade, né? Porque antes nós tínhamos falado sobre gestão de qualidade, diz que qualidade é a metodologia que se utiliza, né, do planejamento estratégico, onde todos envolvidos no processo são os agentes de qualidade. Como é que nós podemos nos perceber como agentes de qualidade? Qualidade é cumprir aquilo que se espera que foi passado, né? Foi desempenhada uma função para ti, tu desempenhou aquilo ali. Exato. Perfeito é um serviço de qualidade. Produto, tu compra um produto, o que está ali tem que atender o que está na propaganda. Correto. Gente, nós, no nosso cotidiano, quando estamos aí, né, inseridos dentro de uma empresa,
nós conseguimos ser agente de qualidade desta empresa? Vocês acho que sabem disso, né? E podem exemplificar ainda melhor que eu, porque vocês trabalham diretamente na indústria. O que normalmente ocorre? Entramos na planta industrial, né, da empresa X, não importa, e ali nos é passado diretrizes. Conversamos até a respeito disso nas primeiras aulas. Bom, diretrizes de segurança, né, diretrizes de como funciona para desempenhar determinados serviços dentro da fábrica, como funciona, né, para que nós possamos ter acesso, né, a algumas documentações, enfim, existe um roteiro, existe uma metodologia, exatamente como está descrito na definição. O que é uma metodologia? É ali uma sequência, né, da qual a gente tem, que se permite, né, que a gente consiga exercer e desempenhar nossas funções dentro de critérios. Então, como que somos agentes de qualidade nesse aspecto? Por exemplo, eu lembro quando eu trabalhava em uma fábrica de fertilizantes, tinha aquelas sugestões, né, que se colocava lá no departamento de segurança, e tinha também, né, momentos que tu podia fazer relatos de acidentes ou de quase acidentes. Existe isso ainda? Sim. Existe, né? Então, mostra o quê? Que tu está sendo um agente. Tu não tem a função de técnico, por exemplo, de segurança. Tu és técnico em mecânica. Porém, tu estás passando na planta industrial e verificaste que existe alguém cortando grama, por exemplo, sem a proteção, né, entre o gramado e a calçada que passa as pessoas. Pode ser que haja um acidente em função disso. Ou então, tu verifica alguém fazendo, né, uma solda, por exemplo, e não está usando lá o avental, né, não está usando o equipamento ali, a máscara, né, para que você... Não é a tua função, mas tu consegue chegar do lado do teu colega e dizer, ó, tu esqueceu, né, de verificar tais pontos. Isso mostra que somos, naquele instante, agentes. Ou seja, é o que a gestão da qualidade sugere para o empresário. Sempre que se estuda gestão, requer-se que as pessoas estejam o mais próximas, né, possível da ideia da empresa, dos parâmetros, né, que vão dar uma notoriedade ao meu produto. Por que isso? Poxa, podíamos pensar assim, olha, tá, eu trabalho numa fábrica de adubo, por exemplo, né? O meu cliente nem sabe se A, B, C estava ou não usando óculos de proteção, equipamento, se alguém cortando grama teve um corte, enfim. Mas sabe-se o quê? Que as notícias, né, se espalham, correto? Correto, né? A gente sabe disso. Então, se tu tens uma empresa organizada, tua expedição é organizada, quando o caminhoneiro vem pegar a carga que tu está despachando do teu produto, ele vê uma preocupação, né, das pessoas, da fábrica, de um modo geral, naquela entrega. Isso se espalha de maneira positiva. Ou seja, acaba que aquela cadeia que se forma, né, inclusive de pessoas terceiras que estão chegando ali, passam também a ser agentes de qualidade. Então, é isso, né, que todo empresário prima. Não é só fazer um produto bom, prestar um bom serviço, mas sim também ser bem falado, o seu ramo de negócio, né, ter ali uma primazia
em função, né, em relação aí a outros, né? Então, a qualidade, né, ela tem esses critérios. Bom, vamos voltar aqui no nosso roteiro. Bom, dentro de qualidade, o que seria o controle da qualidade? Então, tá aqui, isso até printei lá da apostila de vocês, ó. O controle de qualidade, então, seriam todas aquelas técnicas, né, a junção das técnicas e das atividades de operação, né, que a gente usa aí para atender os requisitos de qualidade, avaliar os insumos, as matérias-primas, né, as embalagens, executar o controle do produto, avaliar requisitos de atendimento de especificação no produto, né, final. Então, isso caracterizam-se, né, por atividades de controle da qualidade, análises físico-químicas, sensoriais e microbiológicas. Parece complexo, né, gente? Sim ou não? Parece, né? Mas a qualidade, né, quando o Rafa usou aquele termo excelência, né, naquele momento, era isso que a gente pensava. Quando fala em excelência, né, de um produto ou de um serviço, a gente verifica, né, que seria, então, todas as etapas, né, que estão aí relacionadas ao nosso processo, seja este de entrega de um serviço, né, da elaboração de um serviço ou do nosso produto. Então, o que a gente precisa verificar? Que não adianta, né, eu ter um funcionário qualificado, eu ter na minha fábrica todos vocês, né, com formação técnica, que fazem aí as suas atividades de maneira, né, colaborativa com o que a gente requer dentro dos padrões de qualidade, se, por exemplo, eu não sei avaliar o meu insumo. O que é um insumo? Seria o produto? São o insumo, né? Assim, a matéria-prima seria aquele produto elementar que vai originar, né, da sua transformação os demais, ou o outro, né, que a gente quer. E insumos é aqueles que a gente vai anexar junto a essa matéria-prima. Então, gente, mostrando que se um desses pontos, né, estiverem capenga, vamos dizer assim, não estiverem alinhados, nós teremos problemas. Vamos passar no controle de qualidade? Não. Provavelmente que não. Então, não adianta, por exemplo, voltando naquele exemplo simplista que a gente vinha comentando, da lanchonete, não adianta o meu lanche ser bom, ter um tamanho razoável para matar a fome aí de um adulto, vamos dizer assim, se a minha embalagem não vende isso. Lembrem-se, todo produto ou serviço, as pessoas, os clientes têm que comprar a ideia. E as pessoas só compram a ideia quando o visual condiz com aquilo que é falado. Então, essa definição que está aqui, né, para controle de qualidade, ela é bem ampla, né, dentro do que a gente necessita compreender, porque ela mostra que nós temos muitas etapas a serem cumpridas. Então, a gente até chegar num produto final, despachá-lo e termos a certeza, né, de que ele será aceito, nós temos aí vários processos, né, para serem averiguados. Bem, fala também, né, das atividades de controle de análise físico-químicas, né, sensoriais e microbiológicas. Dependendo do nosso produto, nós vamos ter que levar em conta, né, tais situações. Bom, tratando aí do exemplo do adubo, né?
vamos levar em conta vários aspectos aqui, né, que está sendo mostrado. O exemplo de uma refinaria. Tá, minha matéria-prima, né, é lá o petróleo, correto? Correto. Mas todos sabem, né, que é subdividido em setores, né, por áreas, aonde esse destilagem, né, dessa matéria-prima, agregado a outros insumos, nós vamos ter aí vários derivados, né? Gasolina, etanol, né, gás de cozinha, e assim por diante. É isso? Concordam? Sim. Sim. Bom, dentro desse processo, vai ser distribuído, normalmente, né, em caminhões, né, enfim. Mas precisa ter uma responsabilidade, que é a volta, né, do que nós falamos, que todos, né, falamos lá no inicinho, aqui, né, que nós somos agentes da qualidade. Então, imaginem, né, se não houver preocupação daqueles de cada setor em verificar se está sendo destilado corretamente, se existe alguma coisa, né, que está ali, que possa dar uma impureza qualquer ao meu produto. Então, mostrando, né, que nós, funcionários, como agentes, né, da qualidade, somos mais precisos ainda do que alguém que possa vir nos fiscalizar. Então, mostrando, né, que o controle ele é fundamental. Porque quando nós falamos em qualidade apenas por definição, a gente se remete a um pensamento, né, do que a gente quer. Eu quero um produto, seja ele qual for, de qualidade. Ora, tu quer que ele seja bom, que ele funcione, que ele tenha um designer, que ele cumpra a função. Mas quando a gente fala de controle, significa, né, que desde o insumo, desde o pensamento do produto, existem várias pessoas que estão ali com foco, né, no processo para que ocorra um estágio final desse produto, que é a entrega dele, né, cumprindo aí a sua digníssima função, né? Bom, garantia da qualidade. Falamos do controle, da importância deste, né, no nosso trabalho. O que é a garantia da qualidade? Então, está aqui, né, a definição. Função da empresa, né, que tem como finalidade assegurar que todas as atividades, né, da qualidade estão sendo conduzidas de forma planejada. É um estágio avançado de uma organização que praticou de maneira correta o controle da qualidade em cada projeto e em cada processo. Qual é a diferença, então? A garantia, eles vão seguir uma documentação, né? Onde ele está prescrito todinho o procedimento a ser adotado nessa entrega, nessa mercadoria, que seja. Perfeito. Então, significa o quê? Que dentro do nosso processo houve um controle. De que modo? Olha, de diversos modos. Por exemplo, né, cada um trabalhou dentro da sua função técnica para garantir esse controle. Os técnicos lá de mecânica, como vocês, garantiram, né, que os equipamentos estivessem em funcionamento, fizeram as lubrificações nos momentos devidos, né, trocaram, né, peças, enfim, que estavam danificadas, primaram, né, a equipe de manutenção primou para que a fábrica estivesse em operação, com qualidade dos equipamentos, que isso, no final das contas, ajuda nas dosagens, ajuda a manter a produção funcionando de uma maneira segura.
Bom, isso é o controle. É todas aquelas preventivas, né, que cada um na sua função fez durante X tempo para que nada tivesse, né, pegando, digamos, né, tivesse equivocado dentro do processo até finalizar o produto. Bom, aí houve este controle. Porém, no final, na entrega do produto, eu preciso certificar esse produto, que é o que o Rafa falou, né? Usou o termo papéis, né? Documentado. Documentário. Então, é isso. Eu sei que eu tenho qualidade para desempenhar meu produto, que eu usei a matéria-prima correta, de qualidade, eu fiz todas as normativas, eu cumpri, mas como é que eu provo isso para o meu cliente? Através da certificação, né? Das certificações, que nós vamos chegar nesse assunto logo em seguida, né? No desenvolvimento da nossa conversa aqui de gestão. Então, a gente sabe que tem que chegar nisso. Sabemos que temos que chegar nas ISOs, que são aqueles documentos que vão dizer realmente, o Rodrigo foi lá, desempenhou esse produto durante um mês, né? Confeccionou, disse que teve um controle e aqui está o certificado. Então, mostrando que com qualidade, né, não se brinca, digamos, porque a gente precisa, né, hoje em dia, as comprovações de que realmente, né, está sendo aí desempenhado de maneira correta e que foram feitos todos os processos adequados. Bom, então, vamos entender, né? Botei aqui, trabalhando a qualidade. O que quer dizer isso, gente? Nós temos que fazer aí, né, uma maneira simplificada na nossa mente, né, de como que a gente vai estabelecer critérios, né, de trabalhar com um sistema de qualidade. Então, aqui está resumido, né, claro, lá na apostila até está bem mais detalhado. Nós vamos entender, por domínio do conhecimento, o saber, principalmente o saber pesquisar, saber buscar a informação e entendê-la. Deste modo, a gente começa a iniciar, né, engatinhar em falar aí de qualidade. Lembrem-se, até eu comentei de um professor meu que dizia que nós tínhamos que saber onde achar as coisas. Isso é um pensamento, né, de gestão. Outros, né, já pensaram isso, né, quando trabalharam na gestão, empreendedorismo, né? Nós temos que entender a informação. O que significa isso? Nós não vamos ser bibliotecas ambulantes, mas nós temos que saber dar interpretação para aquilo que a gente busca de conhecimento. E também isso vai ser o grande diferencial daquela empresa, daquele empresário, né, daquele profissional que está ali buscando, né, um lugar dentro desse organograma, digamos assim, né, que está aí em se trabalhar dentro, né, de um setor que prima a qualidade. Então, a atualização, né, contínua, o domínio das técnicas, né, e das análises. Bom, o que nós podemos esmiuçar com respeito a isso? O que vocês acham? Gente, quando eu falo aqui para vocês, né, e boto ali de maneira resumida, né, que nós temos que buscar o domínio, né, do conhecimento, de entender, né, o saber, né, onde pesquisar, onde buscar as técnicas, né, onde verificar as normas que estão nos regendo, eu quero dizer para vocês que na época de hoje nós não podemos mais sermos amadores. O
que significa amadorismo? O que é ser amadores? Não ser profissional. Acho que é a falta de conhecimento técnico, né? Pode ser. Falta de conhecimento. Pode ser, não é, né? A falta de conhecimento é um amadorismo. Mas os pensadores, né, da qualidade, que são aqueles que vão fragmentando, né, esse pensamento até nós conseguirmos chegar no que falamos há pouco, né, das ISOs, que é aquela que nos certifica, né, que estamos ok com aquilo que estamos produzindo. Quando falamos que não podemos ser amadores e não temos lugar, né, para pessoas agindo como amadores, não está querendo dizer que somos sabedores e detentores de todo tipo de conhecimento. Poderá haver situações dentro da área de vocês que vocês não saibam? Sim. Sim, todos os dias poderá haver. Ocorre, porque se vocês analisarem, né, nós estamos sempre mutando e as situações também. Então, em aspecto geral, a gente consegue sim, né, verificar que nós, numa maneira mais abrangente, fazemos sempre as mesmas coisas, né? Uma repetição. Mas não é uma repetição igualzinha, né? Metódica, que sempre dá certo, né? Não. Existem situações adversas, né, que poderão nos remeter a um conhecimento a mais. E quando se pensa em qualidade, quando se pensa em garantia de qualidade, não está querendo se dizer que as pessoas não tenham o direito de perguntar, de não saber, por exemplo, alguma coisa. Mas entra o conceito que eu botei ali, né, em 2 frases para vocês. Nós temos que saber buscar onde está o conhecimento. Então, volta também, né, o que já conversávamos quando falamos aí das incubadoras, né, e de outros aspectos da gestão, a gente volta a ver que a nossa rede de contatos sempre vai ser um bom aliado, digamos assim, né, dentro desse processo. Então, amadorismo não, mas a gente vai entender que sempre dentro de um processo tecnológico, né, abrangente e eficaz aí, vai ter pessoas, né, que estão lá estudando essa tecnologia, que dominam a técnica, da qual também nós vamos poder nos valer para a gente conseguir lá, né, verificar conhecimento junto dessas pessoas. Deixa eu puxar aqui de novo o roteiro. Bom, dentro disso, a gente precisa entender a respeito da evolução da qualidade. Vocês sabem, né, que as coisas iniciam uma ideia, né? Eu não entendi. Alguém falou? Vou ter que me ausentar um pouquinho, tá? Tranquilo, tranquilo. Rafael, vou ter que me ausentar um pouquinho aqui, tá? Tá, Rafa. Tudo bem. Então, gente, nós temos aí um processo evolutivo da qualidade. Nós tivemos o que chamávamos de era de inspeção, era do controle e estatístico, era da gestão estratégica. A gestão estratégica é considerada fundamentais as variáveis técnicas, econômicas, né? Informacionais, sociais, psicológicas e políticas. Bom, em qual era a gente está hoje? O que vocês acham? Tecnológica? Tecnológica, né? Da gestão estratégica. Então, gente, nós estamos nessa era. Significa que as outras eras estão obsoletas?
Não, né? Preciso ainda do controle estatístico? Sim. Sim, e muito. E muito, né? Então, mostrando que, no início, quando se começou a falar de qualidade, a primeira ideia, né, que vinha na mente das pessoas era da inspeção. Lembram? Até quando vocês devem ter estudado lá em metrologia, né? Metrologia, quando nós estudamos metrologia, a gente vê que a inspeção visual era como as pessoas quantificavam algumas coisas. Lembram disso? Sim, né? Existia até moldes lá, né, que nos remetiam aí a medidas, né, tamanhos, enfim, que nos permitiam fazer aquele comparativo. O que era isso na prática? Inspeção visual. Então, mostrando que dentro aqui do nosso mundo, né, da gerência, ocorre a mesma coisa, né? A inspeção foi a primeira ideia de tecnologia, né, de controle de qualidade que se pensou. Por quê? Poxa, se eu preciso de uma peça, por exemplo, a primeira coisa que eu vou analisar é o biotipo dela, né, o visual dela. Preciso de uma polia. Polia em que formato? Circular. Circular. Olha, se ela fugiu disso, opa, tem alguma coisa errada. Mas notem, o que começou a acontecer? Que não serviu só a inspeção nem para a metrologia e tampouco para nós aqui no mundo, porque hoje aqui nós somos administradores, né? Estamos gerenciando uma empresa. Por que a inspeção por si só é ineficaz? Você está falando pela inspeção só visual? É só ela ineficaz? É esse o comentário? Isso, por que ela sozinha passou a ser ineficaz, tanto para a metrologia, que foi o exemplo que eu dei, né, que eu lembrei de comentar, quanto para nós aqui, no mundo da administração, vamos falar assim. Você precisa de dados mais precisos hoje em dia, né? Exatamente. Aí entra a era do controle estatístico, né, que eu mostrei ali no roteiro para vocês, né? Nós tínhamos lá a era da inspeção depois do controle estatístico para depois, então, de estratégia. Então, mostrando que somente inspeção, a inspeção é algo que nos é útil. No entanto, que é útil, que eu vou lembrar para vocês que quando se trabalha aí com peças, né, que a gente necessita fazer a análise dessas peças, ensaios, né, macro ou micro, a primeira coisa que a gente faz antes de enviar para o laboratório é inspecionar. Olhar a olho nu e verificar: é viável? Não é viável? É para laboratório? Qual tipo de ensaio eu vou mandar a partir daqui? Então, a inspeção é importante? Sim, mas como o Rodrigo acabou de dizer, ela precisa de mais dados. Bom, eu estou confeccionando a tal polia, né? Alguma coisa deu errada, parece que algo meio que tangenciou ali, não fechou, mas quantas da minha linha de produção deram problema? A cada 10 que eu confeccionei, 2 deram problema. Nenhuma deu problema. A cada 2 dias que eu uso o maquinário para confeccionar essa peça, 2 polias saem problemáticas. No restante dos dias, não. É controle estatístico, que vai nos dizer coisas além daquilo que a gente está vendo. Porque a inspeção nos gera
algo que é muito sentimental. Não sei se vocês concordam. Que é a gente aceitar ou rejeitar aquilo que vê, por uma distância, né, que a gente identifica ali no processo. Mas lembre-se, nem sempre o que o nosso olho aparentemente rejeita está inapto para o mercado. Lembram disso? Vocês estudam isso aqui também no curso de mecânica, né? Existe um percentual de erro admitido, né? Lembram? Ninguém lembra mais. De acordo com a tolerância, né? Se foi em milímetros, Tolerância. mas no tamanho. Perfeito, É a Felipe. tolerância que você está falando. Isso. Então, a inspeção por si só, é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas mostrando dentro da nossa área, né? Que parece que a gente absorve melhor. Assim como, né, para os nossos controles, a gente sabe que mesmo aquilo que o nosso olho parece que está meio rejeitando, que não ficou legal, a gente tem a tolerância, bem lembrada pelo Felipe, que nos permite aceitar aquela pequena margem de distância que ainda assim não está inapta ao uso. A mesma coisa dentro da qualidade. Nós vamos ter uma sequência X de produtos, né? Um ou outro poderá ter uma distância. Cabe a nós a ter o quê? Controle estatístico, que é a outra era, né, que se sucedeu após a era da inspeção. Por quê? Porque notou-se, né, que simplesmente observar e inspecionar não é o suficiente. Que é aquilo que eu falava para vocês. Quantas vezes dá esse erro? O que eu faço que dá esse erro? Esse erro, né, da linha de produção acontece sempre quando a Viviane está trabalhando no turno dela? No turno do Felipe não deu esse erro ainda. Quando o Felipe e o Rodrigo trabalham juntos, não apareceu o erro. Quando a Viviane e o Felipe trabalham, apareceu. Quem é que está? Isso é estatística. E isso, dentro da qualidade, é algo fundamental, primordial e que facilita, né, a linha de produção e, por consequência, a nossa estratégia futura, né, do nosso marketing, né, aquele que a gente vende o nosso produto e faz e que as pessoas comprem a ideia do que nós estamos produzindo. Então, mostrando que esse processo, né, ele é primordial. Não existe um sem o outro. Bom, o que a gente pode falar, então, sobre a gestão da estratégica? Que seria aquele conjunto aí de técnicas, né, que a gente falou. O que vocês acham? Alguém chuta aí? Bom, quando a gente fala em gestão estratégica, a gente está lidando com várias variáveis, né? Poxa, ficou redundante essa frase, né, gente? Estamos aí apontando, né, diversos focos, né? Como as técnicas econômicas, informacionais, né, que eu coloquei ali para vocês, sociais, psicológicas, né, políticas. O que é isso, em suma? O que significa esse conjunto, né? Quando eu falo disso, não parece que eu estou me remetendo e remetendo vocês a diversos setores de pessoas diferentes? Vou citar um exemplo. Quando eu falo, por exemplo, em estratégica, né, de gestão de cunho social e político, por exemplo, vamos pensar numa fábrica de roupas, vestuário feminino. Pode ser? Vamos entender sobre esses dois pontos.
social e político. Bom, temos lá uma fábrica de roupas, né, femininas, vamos confeccionar vestidos, sandálias, né, vamos ter lá também dentro da nossa loja, né, para vender, e vamos pensar que nós vamos abrir uma filial, né, um braço dessa nossa fábrica, que já está grande, num país, né, de origem muçulmana. Valeu a minha estratégia de gestão? Provável que não, né, gente? Por quê? Porque dentro, né, da gestão estratégica, eu tenho que conhecer o grupo com quem eu quero trabalhar. Ah, bom, se eu for vender burcas, lenços, pode ser, tecidos, né? Pode falar, Felipe. Aí sim, porque uma vez que você está no mercado onde você já tem o conhecimento, estudou antes, automaticamente você não vai vender o tipo de roupa do Ocidente no Oriente Médio, No onde os Oriente. costumes são totalmente diferentes. Exato. Então, é isso que eu quero exemplificar para vocês, né, do que significa... Oi? Você fechou o Não, eu quis microfone. dizer que é outra religião, é outra cultura, outros costumes que você automaticamente já viu antes de querer empreender naquele local. Exatamente. Então, neste aspecto, né, que entra a nossa gestão estratégica. A gestão estratégica, né, ela vai ter todo aquele relato, né, que a gente fez de inspeção de produto, estatística de vendas, né, e também vai nos fazer compreender o que as pessoas ao nosso redor estão pensando. Então, mostrando, né, que nós vamos compreender o psicológico das pessoas, como as pessoas estão agindo, né, dentro do nosso cotidiano, ao nosso entorno, né, para que a gente possa ou não seguir com aquela ideia. Bom, mas se eu vou fazer transporte, por exemplo, de produto derivado de petróleo destilado, todo mundo usa. A minha estratégica, né, provavelmente não vai precisar de tanto estudo assim. Eu vou enfrentar algo de cunho aí político para poder fazer uma exportação, por exemplo. Mas notem, sempre a gestão estratégica vai estar focada em um ponto, que é entender, né, o que vai ser um empecilho ou não para o nosso, né, para a nossa vontade, né, para o nosso objetivo. Então, mostrando, né, que as empresas que estão aí focadas, né, em gestão de qualidade, elas têm que saber que precisam sobreviver e levar em consideração a sociedade que elas estão vivendo. Então, mostrando, né, que se nós não tivermos essa preocupação, provavelmente não vamos ter êxito aí, né, no nosso cotidiano aí como empresários, né, de determinado segmento. Bom, vamos voltar aqui. Gestão de qualidade total. O que significa? Quem é que já ouviu falar de qualidade total? E aí? Então, aqui, gente, né, destaquei para vocês aqui no roteiro, marcou, né, o deslocamento da análise do produto ou serviço para a concepção de um sistema de qualidade. Botei até um gráfico aqui. Estão enxergando bem o gráfico? A evolução da qualidade, né? Desde que começou a se pensar em qualidade até os dias atuais.
Então, mostrando, né, que antes nós tínhamos só uma operação, né, para o produto ou para o serviço. Começou a se pensar na supervisão, né, disso. Inspeção até o controle estatístico, né, que nós estávamos conversando há pouquinho, até que chegamos hoje no patamar da qualidade total, que é aquela, né, que a gente começa a fomentar a qualidade, né, através das normativas. Que normativas? O que é qualidade total hoje em dia? É aquilo que a gente conversava há pouquinho, né, gente? Antigamente, as pessoas, né, as empresas, elas estavam divididas em setores, muito setorizadas, o que deixava cada um responsável por si. Hoje, né, quando a gente se fala, né, que nós somos gestores da qualidade, mesmo não sendo, né, um operário específico do departamento de qualidade, queremos dizer, né, até aquele exemplo que eu dei para vocês, que se nós observarmos alguma coisa ocorrendo na fábrica, nós vamos fazer um apontamento daquilo, vamos conversar com o nosso colega. Todos somos partícipes dos acertos e dos erros, né, que podem estar acontecendo do nosso lado, mesmo que não seja uma responsabilidade exclusiva a nós. Quando a gente começa a pensar as coisas dessa maneira, conforme estudamos ali no início da aula, a gente começa a arrumar para algo maior, que é o que eu estou comentando agora, a qualidade total, gestão da qualidade total. Ou seja, tu deixa de ser um departamento específico, passando, né, aquele problema que possa surgir no teu produto ou serviço, um problema da empresa como totalidade, abrangendo todo o processo aí de operação. Hoje em dia, as empresas não pensam mais em um departamento específico. Óbvio, se o departamento X está problemático, não está conseguindo manter a sua linha aí de trabalho, bom, nós vamos estudar esse departamento, né? Vamos fazer ali uma análise crítica e ver o que está precisando. Mais efetivo? Mais rotatividade do turno para que as pessoas descansem e consigam produzir melhor? O que está havendo? Isso é outro problema. Mas, dentro da gestão da qualidade, todos são responsáveis por todos. A falta de sucesso do meu produto acarreta em todos. Então, hoje em dia, as pessoas, as empresas estão inculcando, né, na cabeça dos seus funcionários, isso de maneira positiva, né, porque é positivo para todos, que aquela ideia de que, eu vi que que o caminhão foi cheio de sacas ali de adubo rasgadas, por exemplo. Eu vi isso, mas não é o meu setor, o fulano de tal que pertence àquele setor, que era para ter inspecionado. Correto? Ou incorreto? Incorreto. Você trabalha na mesma empresa, na verdade, vai prejudicar todo mundo. Vai prejudicar todo mundo. Então, mostrando o quê? Vai sair aquele material, né, de maneira inadequada dentro da empresa, vai ser algo negativo, vai ser devolvido, né? Normalmente essas cargas são seguradas, então se tem avaria, elas vão serem devolvidas. Isso não gera um aspecto legal, né? Essa não aceitação da carga, e tu viu. Então, mostrando, né, que dentro do pensamento de qualidade total, não existe problema meu e problema seu. Existe problema nosso. No entanto, né, que vocês que trabalham diretamente aí dentro da indústria,
vocês veem, né, que quando nós temos as inspeções, né, lá das pessoas que certificam, né, a ISO de uma empresa, enfim, todos fazem parte do processo. Sabem disso, né? Concordam, né? Todos são treinados. Desde a pessoa que está cuidando do jardim, ao Felipe, que está cuidando da manutenção ali, gerenciando a mecânica, ao Rodrigo, que está cuidando lá da elétrica, enfim, todos são responsáveis e são treinados. Então, mostrando que não pode haver falha de ninguém, todos têm que ter o mesmo conhecimento, né, técnico, para que isso, né, aconteça aí de uma maneira mais eficaz, né, e a empresa consiga se manter dentro daquilo, né, que ela está querendo ser certificada. Bom, a gestão da qualidade total, então, né, que a gente vem falando, ela tem várias dimensões. A gente sabe que existem 6 dimensões, né, que vocês vão ver aqui de uma maneira mais detalhada, que seria, né, da qualidade intrínseca, do custo, né, do atendimento, da moral, da segurança e da ética. O que vocês poderiam me dizer com respeito a esses pontos que está sendo definidos aqui? O atendimento, por exemplo. Vamos começar por algo mais genérico, mais simples. Como eu atendo o meu público? Sou pontual? Cumpro o meu prazo? Entrego no local prometido? Então, isso é um ponto da qualidade, né, que mostra que eu consigo ter, né, demonstrar para o cliente uma importância dentro da minha linha de produção, né, quando eu gero excelência nisso. Hoje em dia mesmo a gente vê muito essas coisas, né, diversas aí que a gente compra pela internet. Um dos problemas, né, ou das preocupações, eu diria, que nós temos é da entrega. A gente compra e procura sempre comprar de um site confiável e que tenha lá uma entrega confiável. Fizemos o rastreio, enfim. Aí, nesse meio tempo, né, a gente está acostumado a comprar do site, mas prometeu que entregaria ontem. Já é hoje, 8h20 da noite, não chegou. O que a gente já começa, mesmo não sendo, mas o que a gente já começa a maquinar na mente? Que não vai vir. Pode acontecer? Pode. Então, o que mostra isso? Né? Que quando primamos, né, pelo atendimento, a gente não causa, em momento nenhum, né, esse desconforto no nosso cliente. Isso gera insegurança, isso gera, né, uma sensação ruim, que pode ser que o cliente, em determinado ponto, ocasião, não queira fazer, prefira comprar na cidade, um pouco mais caro, mas para não ter esse incômodo, né, na cabeça de pensar que não vai chegar. Então, gente, isso é um aspecto, né, que a gente tem aí da qualidade total, uma das dimensões, né, que ela pode tomar, que seria a questão aí do atendimento. Bom, a questão moral e de segurança, o que vocês poderiam me dizer a respeito disso? O que é o aspecto moral? Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês.
Somos um laboratório. Já vamos falar a respeito do outro aspecto, que seria também a questão ali, né, da ética, né, que a gente precisa falar. Somos um laboratório. O que a gente quer de um laboratório? Vamos fazer um exame. Seja ele qual for. O que vocês esperam de um laboratório? Ética, né? Que as informações que ele gere para você sejam confiáveis. Eu acredito que seja isso. Penso a mesma coisa, Felipe. Nós precisamos que se cumpra esses 3 aspectos que a gente acabou de comentar: moral, seguro e de ética. Bom, moral, né? Como que esse laboratório vai lidar com as informações que a gente deixou lá? Não pode Por vazar exemplo. também, né? Oi? Sigilo. Não pode vazar, né? Isso. Porque, a gente pode estar indo lá fazer um exame de sangue simples para entrar na empresa, por exemplo, um admissional ou um periódico, mas nós não queremos que, através do laboratório, saibam do nosso CPF, saibam se deu uma avaria ou não no nosso exame. Então, isso é um exemplo, né, de gestão de qualidade total. Garantia, né, zelo pelas informações do nosso cliente. Temos compromisso com o nome dele e com todas aquelas informações ali que estão ao entorno dele, que ele se sentiria, né, ofendido, chateado, né, magoado, se aquilo fosse extravasado, né, as informações. Então, mostrando que a qualidade ela está sempre expandindo, né? A gente tem que ter soluções aí de qualidade amplas, cada vez mais, porque nós não podemos, né, deixar também pessoas desqualificadas, mal treinadas, né, que elas possam ferir a imagem da nossa empresa, né, fazendo, por exemplo, uso inadequado de informações de um cliente. Então, mostra, gente, que não basta nós termos a ideia. O treinamento progressivo, periódico, né, com os funcionários, mostrar para eles, convencê-los, né, de que realmente a gente precisa de respeito, né, conosco como empresa para o nosso cliente, é algo importante e é algo, né, que dá aí parâmetros melhores, né, dentro do nosso nicho de negócio. Então, nesse caso, começamos a poder falar dos programas que vão depois conseguir nos certificar. Mas eu acho, só um pouquinho, segunda-feira, eu quero encaminhar para vocês um roteiro para a gente apresentar. Não vamos falar uma apresentação, mas a gente vai fazer uma dinâmica. O que eu pretendo? Segunda-feira a gente passa ali, vamos supor uma situação, né, que vocês vão criar, cada um vai criar a sua, né? Olha, eu vou abrir uma farmácia, um exemplo, vou abrir um laboratório. Cada um vai ter o seu pensamento lá e nós vamos conversar a respeito disso. Vai ter aquele que vai julgar necessário colocar o seu negócio dentro de uma incubadora, aquele que vai julgar que não foi necessário, porque ele tem o conhecimento, ele já tem os networks. Cada um vai vender na sexta-feira o seu negócio e nos convencer, né, de que deu certo. E até sexta-feira nós já vamos ter, obviamente, estudado tudo que a gente precisa aí, né, a respeito das ISOs, né, dos nossos certificados. Cada um vai agregar isso dentro do seu trabalho da maneira que julgar convincente. E isso vai ser a nossa avaliação. Beleza? Combinado?
Aí, ao longo da semana, vocês podem ir desenvolvendo, não vai precisar fazer um texto, né, disso aí, e nem me entregar. O que eu estou dizendo com isso? Que a avaliação é feita em aula, vocês vão pensar isso, se quiser escrever o seu roteiro ali do que pensou, para ler aqui para a gente, beleza. Apontando, Mas não... então. Desculpa, Rodrigo, eu não entendi. Vai a pessoa fazendo um apontamento para apresentar. Isso, né? O nosso vídeo é a comprovação de quem veio, quem não veio, quem apresentou e quem não apresentou. Os colegas que não puderem estar presentes, que não comparecerem, enfim, vai ter outra situação que nós vamos conversar ali junto à escola e a gente faz uma avaliação depois. Eu acho melhor a dinâmica de grupo. A conversa a gente já está acostumado a ter aqui, não é mesmo? Para que nós vamos ficar fazendo uma espécie de prova, né? Uma coisa muito decorada, né? Para entregar. Não, não é esse o objetivo. Então, vamos fazer assim. Vocês também vão ser críticos, né? De mim e dos colegas, e assim a gente vai compor o que a gente precisa da nossa avaliação. Eu vou entregar na segunda um roteiro, porque aí vocês podem ir pensando ao longo da semana e grifar pontos ali que vocês julgam pertinentes. Estamos combinados assim? Tá bom assim? Então, no caso, nós beleza. somos a empresa. Como é que é, Rafa? Rafa? Nós somos uma empresa que vai levar o planejamento. Eu pretendo montar um roteiro. Sei lá, né? Olha, monte um negócio, né? Vocês vão escolher o negócio que querem montar. E aí, tu vai justificar. Olha, eu montei uma loja de conveniências dentro de um posto de gasolina. Pode ser. Minha ideia foi essa, eu tive um custo tal, eu tive que implantar tais normas, ter tais certificados, né, de ISO para poder estar ali dentro. Tudo isso tu vais fazer um apanhado aí e vais agregar no teu trabalho, né? Como pertinente, e nós vamos apresentar e fazer uma dinâmica, para não ficar algo assim decorado. Essa disciplina fica uma coisa muito decorada se a gente for fazer uma prova e não é esse o objetivo. Tá bom, Rafa? Tá bom. Então Tá tá, bom. eu vou fazer a chamada rapidinho. Então, o André, não, né? O David. O Douglas está aí, né? Presente, presente. É o David que não está. O Felipe está aí. O Igor. O Ismael também não. O Luciano não. O seu Pedro não. O Rafa saiu. O outro Rafa está aí. O Rodrigo Almeida está aí. O Rogério. O Rogério, eu não me lembro. Está aí o Rogério? Não. 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 Eu tive a sensação que eu ouvi o Rogério entrar, mas... Bom. O Charles não e o Vitor. Não, né? Então tá, gente. Até segunda-feira.